Hoje a nossa aula é com a doutora Ana Heloísa de Oliveira Manuel. Ela é intensivista pediátrica e paliativista pediátrica pelo ICR, do HCFM USP, e especialista em medicina paliativa pediátrica pela MB. Ela faz parte da nossa equipe do Hospital Alvorada Moema de cuidados paliativos e também faz parte da nossa equipe de intensivistas pediátricos. A ideia da aula, a gente sempre faz pensando na pediatria como um todo, então é um tema que a gente tem visto crescer dentro da área pediátrica. A gente, dentro do Hospital Alvorada Moema, tem tido aí uma demanda até de pacientes oncológicos ou de pacientes mais crônicos. Então, acho que é um tema interessante para todo mundo aí. Espero que todo mundo participe. A gente tem uma ideia de fazer uma apresentação de uns 45 minutos. E aí, no final, a gente abre para perguntas, para bater um bate-papo aí sobre o que foi apresentado. Tá bom? Vai lá, Elo. Obrigado. Boa noite, gente. Eu vou falar então um pouquinho. Eu trouxe alguns conceitos, algumas coisas mais para a gente discutir mesmo do que ficar falando só, né? O que é o cuidado paliativo pediátrico, mas como que a gente pensa nisso também para quem não é o paliativista, né? O Rafa, não estou conseguindo. Então, só o conceito, né? O cuidado paliativo. Inicialmente, o primeiro conceito era de que era o cuidado prestado aos pacientes que não tinham possibilidade de cura. Mas hoje em dia a gente entende que esse é um cuidado muito mais amplo, né? Então, pela OMS, é uma abordagem que promove a qualidade de vida de pacientes e dos seus familiares que enfrentam problemas associados a doenças que ameaçam a continuidade da vida através da prevenção e alívio do sofrimento, requer identificação precoce, então, né, prevenção, precoce são palavras que sempre aparecem, a gente tem que sempre estar pensando lá na frente. Avaliação e tratamento da dor e de outros problemas de natureza física, psicossocial e espiritual. Então, né, a gente pensa, com o avanço da tecnologia, a gente conseguiu reduzir a mortalidade de muitas doenças e condições, né? A gente altera o prognóstico de muitas condições. Aumenta a sobrevida, expectativa de doenças e síndromes que antigamente a gente não conseguia. Com isso, cresce o número do que a gente chama de enfermidade crônica complexa. Eu vou trazer o conceito disso um pouco mais para frente. E tudo isso não necessariamente é acompanhado de uma qualidade de vida, né? No cuidado paliativo, a gente costuma dividir a vida biológica da biográfica, né? Então, às vezes, a tecnologia, ela possibilita essa manutenção da vida biológica, né? Então, é a respiração, é o coração batendo, mas não necessariamente propicia que essa criança ou esse paciente se desenvolva e consiga construir a sua própria biografia. E com isso surgem vários dilemas éticos, né? E é nesse cenário que o cuidado paliativo aparece. Então, o cuidado paliativo, ele olha para sintomas físicos, para questões sociais, espirituais, algumas questões éticas, traz o conceito de decisão compartilhada. Então, essa é um conceito que às vezes traz muita confusão. Compartilhar decisão não é transferir as nossas decisões técnicas para os pais. É a gente ser claro ao longo da aula, eu vou falar muito sobre isso, né? A gente comunicar de forma adequada e, diante do que é possível, junto com os pais, construir esse plano de cuidado, né? Entra, assim, a assistência no final da vida, mas diferente do que todo mundo pensa, não é só assistência no fim de vida, né? É tudo isso, além do suporte ao luto familiar. O suporte ao luto no Brasil, né, na nossa realidade, não é algo tão fácil. Quando a gente precisa que uma mãe ou um pai seja atendido com a criança dentro do hospital, às vezes a gente não consegue, porque às vezes a criança tem o convênio, a mãe não. Então, imagine depois que a criança falece. Então, é algo muito importante, mas que a gente acaba não conseguindo dar suporte. E aí, pensando nas questões legais, né?
a, a questão, né, desse cuidado aparece no Estatuto da Criança e do Adolescente, então é nosso dever resguardar essa criança e o adolescente por a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, vexatório, constrangedor. Aparece também no Código de Ética Médica como um dever, né? Então, nas situações clínicas irreversíveis, e terminais, o médico evitará a realização de procedimentos diagnósticos e terapêuticos desnecessários. E aparece como um dever, né? O médico deve oferecer todos os cuidados paliativos disponíveis sem empreender ações diagnósticas ou terapêuticas inúteis ou obstinadas. E aí a gente fala, é tão claro saber o que é algo obstinado, o que é fútil? Não, não é, né? A futilidade terapêutica é algo também eticamente difícil da gente limitar, né? Um dos conceitos é que quando o tratamento não atinge o efeito biológico esperado, como restaurar a função de um órgão. Então, quando a gente propõe uma intervenção, né, um suporte avançado de vida, a gente imagina que aquilo seja algo transitório para que uma função possa ser recuperada. Se em algum momento a gente entende que aquela função não vai ser recuperada, essa intervenção, esse suporte deixa de ser adequado, e é aí que a gente chama de futilidade, né? Então, outro conceito é quando o tratamento até atinge um objetivo técnico, né? Então, uma ventilação mecânica que mantém o paciente ali vivo, mas não melhora a qualidade de vida do paciente de uma forma significativa. Então, por exemplo, uma traqueostomia num paciente com paralisia cerebral grave. Mas aí a gente pensa também o que é a qualidade de vida, né? Entender que a definição de qualidade de vida é para aquela família e não é o nosso valor. Então, se aquela família entende que a deshospitalização com traqueostomia faz sentido, ainda é uma qualidade de vida, dependendo do contexto, não é uma futilidade terapêutica. E aí, a gente não tem uma lei que fala sobre isso, mas a gente tem essa resolução do CFM, que é de 2006. Ela acabou sendo revogada e, e voltou. Ela tem um peso de lei, né? Então, a, a gente tem muito medo de não ter o respaldo legal, mas a gente tem. E a resolução fala que na fase terminal de enfermidades graves e incuráveis, é permitido ao médico limitar ou suspender procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida do doente, garantindo-lhes os cuidados necessários para aliviar os sintomas que levam ao sofrimento na perspectiva de uma assistência integral, respeitando a vontade do paciente ou de seu representante legal. E aqui ele fala limitar ou suspender. Culturalmente, a gente tem mais facilidade de limitar do que de retirar suporte, mas legalmente e eticamente é o mesmo peso, mas culturalmente a gente tem essa dificuldade. E outra coisa que não fica claro aqui, né, que dá margem à interpretação, é essa última parte que falando que a gente tem que respeitar a vontade do paciente ou do representante legal. Mas hoje a gente entende que o poder familiar, ele não ele não é superior, ele não é único, né? A gente sempre tem que pensar no que a gente chama do melhor interesse da criança. E não necessariamente os pais têm esse entendimento. Fora do Brasil, tem muita. Normalmente coloca-se na justiça para que isso seja discutido. Aqui no Brasil, a gente não tem muito isso, né? Mas como a gente vai ver ao longo da aula que eu vou falar, quando a gente tem uma comunicação adequada, raros são os casos que a gente tem dificuldade, dos familiares entenderem e compreenderem a finitude e o plano terapêutico. Então, a gente fala, o cuidado paliativo, né, e essa resolução fala sobre ortotanásia, né? Então, a gente vai permitir a evolução natural da doença. Não é uma eutanásia em que você quer antecipar um processo, você só não quer postergar o momento da morte, nem prolongar um sofrimento, né? Então, mesmo quando a gente propõe uma retirada de suporte, você não está
você está devolvendo o paciente para o caminho natural daquela doença e não tendo uma ação que faça ele morrer mais rápido, como seria a eutanásia. Então, por que que é importante a gente falar, né, de cuidado paliativo pediátrico? A gente sabe que 21 milhões de crianças no mundo têm condições com indicação de receber cuidado paliativo, né? 5% das mortes em São Paulo, numa estimativa de 2009, eram pediátricas, sendo 60% no primeiro ano de vida e 35% no período neonatal. E, diferente do que a gente imagina, né, a gente sempre associa cuidado paliativo ao oncológico e tudo mais, mas a minoria dos pacientes são pacientes com câncer, né? A grande maioria são alterações congênitas, condições neonatais. E aqui são, né, alguns números. Então, pelo menos 10 de 10 mil crianças sofrem com doença potencialmente fatal ou limitadora de vida, que é uma indicação de cuidado paliativo, né? Então, muitas crianças, na fase terminal da doença, né, de uma doença irreversível, quando são internadas no UTI, acabam recebendo tratamento centralizado na cura. E às vezes a cura já está no momento, né, se a doença é irreversível, essa cura é inalcançável. E a gente insistindo nesse objetivo de cura, a gente às vezes perde o foco do controle de sintomas, de necessidades, né, de outras necessidades que podem aparecer no cuidado do paciente de fim de vida, né? E é importante a gente entender que a gente antecipar conversas sobre isso, né, sobre os desfechos favoráveis, a gente não vai tirar a esperança da família, muito pelo contrário. Existem muitos trabalhos falando sobre isso. Se você comunica isso de uma forma adequada, você valida a esperança daquela família, mas você favorece com que eles possam planejar como as coisas possam decorrer. E aí, quem são os nossos pacientes, né, que a gente pode seguir no cuidado paliativo? Idealmente, todo paciente com uma doença ameaçadora de vida a gente deveria acompanhar, mas a gente nem tem condições, nem médicos para tudo isso, né? Mas os pacientes com doenças que ameaçam a vida, né? Então, são enfermidades que representam uma grave ameaça de morte, para as quais existe uma terapêutica de cura, mas que a cura pode falhar. Então, por exemplo, os nossos pacientes que internam na UTI. Enfermidades sem possibilidade de cura, né, que são as doenças limitadoras de vida, e que a probabilidade de morte durante a infância ou adolescência é elevada. E a definição de enfermidade crônica complexa, né, que são os nossos pacientes que têm dependência de tecnologia, né, então tráqueo, gastrostomia, e aí são condições em que tem uma previsão de durar a alteração pelo menos um ano, ou, né, que a morte aconteça antes, que afete vários sistemas simultaneamente ou que afete um único sistema de maneira tão significativa que esse paciente vai precisar de cuidado especializado ou internação em hospital terciário. E aqui são os grupos, né? O cuidado paliativo tem esses 4 grupos de doenças. Então, o grupo 1 são as doenças que são curáveis, mas podem causar morte, né? Então, um paciente com câncer, um paciente que internou na UTI com uma sepse grave, ele interna grave, mas pode melhorar, ou ele pode não recuperar e morrer. Os pacientes do grupo 2, né? Doenças que causam uma morte precoce antes da idade adulta, mas pode ter uma sobrevivência longa, que são os nossos pacientes com paralisia cerebral grave, por exemplo. O grupo 3, doenças de agravamento progressivo, sem cura possível, né? Então, o paciente segue aí numa condição progressiva e de piora, como, por exemplo, fibrose cística, epidermólise, algumas condições neurológicas também podem ir dessa forma. E o grupo 4, que são doenças irreversíveis e progressivas, com muitos agravamentos, né? Então, doenças metabólicas, os derrinatos, as neurodegenerativas, no geral,
tem esse pico de pior e melhora, com, às vezes, um curso longo, mas com a morte na infância. E aí, nesse trabalho da Sociedade Brasileira de Pediatria, eles colocam mais dois grupos, que seriam os recém-nascidos muito prematuros, ou com condições congênitas graves, né, como as trissomias Patau e Edwards, e o grupo 6, que seriam membros de família de um feto ou de uma criança que morre inesperadamente. Né? Então, mais uma vez aqui, aparecendo a importância do nosso cuidado com o luto. E aí, quando a gente vai propor e iniciar esse cuidado paliativo, né? É importante a gente saber que o cuidado paliativo, ele não é uma fase da doença, né? Então, esse paciente está em paliativo. Sempre a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa fala, né? Uma palavra que a gente fala diferente, ou isso pode repercutir muito na família e no paciente. Então, não é um diagnóstico, né? Esse paciente é paliativo. O cuidado paliativo, ele é um cuidado, é uma abordagem que pode e deve estar presente em qualquer fase do tratamento, de uma doença grave, incurável ou terminal. Essa figura, ela aparece em vários trabalhos e é para dizer que o cuidado paliativo, preferencialmente, ele deve começar no diagnóstico, junto com as intervenções curativas, e ainda no momento em que o paciente tem uma probabilidade, uma sobrevida grande, né? Conforme a doença avança e a probabilidade de cura, de tratamento e controle reduz, as ações paliativas aumentam, até o momento em que a gente tem mais ação paliativa e quase nada de intervenção curativa ou de modificadora de doença, né? E, mais uma vez, aparecendo aqui que a ação paliativa não termina com a morte do paciente, idealmente tem o cuidado pós, né? Então, o tratamento curativo e paliativo, eles são complementares e integrados, né? Então, a gente vai, como eu falei antes, aplicar para crianças com dependência de tecnologia, portadores de doença crônica, mas também nos casos agudos que vão demonstrando que estão refratários à terapêutica, né? Então, não importa se é um caso agudo ou se é um caso crônico, mas se é uma doença que ameaça a continuidade da vida, a gente tem que entender os valores dessa família, desse paciente, quando possível, e aí sim construir um plano possível. Então, o cuidado paliativo é uma forma de adequar o tratamento, né, de um paciente com uma doença ameaçadora ou limitadora de vida, assegurando sua dignidade em todo o processo do seu tratamento. A gente sabe que muitos problemas e sintomas de fim da vida, eles já começaram lá no começo de uma doença crônica. Então, se a gente consegue integrar o cuidado paliativo no cuidado da doença inicial, a gente consegue controlar melhor e melhorar o curso da doença. Esse trabalho eu trouxe para para falar um pouco de alguns conceitos, né? Existem muitos conceitos que são a mesma coisa ou outros que têm uma pequena diferença e acaba que a gente fala e acaba se confundindo, né? Então, esse é um trabalho é, mais relacionado a paciente oncológico, mas que ele ajuda a gente a entender bastante coisa, né? Então, o que que é uma doença terminal, uma doença fatal, né? É o momento em que a gente entende que aquela doença não tem cura, né? Então, falhou o tratamento curativo ou modificador da doença. Ali a gente tem uma doença terminal, né? A partir desse momento, o declínio do estado funcional é inexorável e irreversível, né? Pode ser flutuante, mas contínuo. Isso pode ser de um julgamento subjetivo, pode ser de acordo com prognósticos estatísticos que a gente tenha relacionado à doença, e também de uma observação clínica, né? Então, todo esse conjunto a gente entende que chegou ali numa doença terminal. Para alguns trabalhos de adulto, quando o paciente está em coma irreversível, estado vegetativo persistente, esse também é um doente terminal. E a estimativa
previsível de morte é em torno de 6 meses. Isso é para trabalho de paciente adulto, né? Então, para adulto, o status funcional ele tem uma correlação com o prognóstico muito fidedigna. Só da gente responder a pergunta, se esse paciente falecesse em 6 meses, você se surpreenderia? Se você responder não, o prognóstico desse paciente já é ruim e já é próximo de 6 meses, né? E estar em coma também reduz o status funcional e já joga o paciente para um prognóstico muito ruim. Então, para a gente, esse tempo de 6 meses não é tão certo. A gente tem paciente com doença terminal, que a gente não tem proposta de cura, mas que eles conseguem sobreviver por alguns anos. Mas é importante a gente entender o conceito de que é o momento em que a gente define que não tem mais nem tratamento curativo e nem modificador de doença. E aí, esse paciente, conforme ele evolui, ele entra numa fase de fim de vida, que é aquele momento em que ele está mais sintomático, ele precisa de mais cuidado, o status funcional dele diminui, né? O que que é o status funcional? Eu não trouxe aqui porque não dá para discutir tudo, mas são aquelas tabelas que a gente vê o que que o paciente consegue fazer, né? É, no cuidado paliativo pediátrico, a gente não consegue relacionar isso, como eu falei, com o prognóstico, mas a gente consegue perceber se a cada internação esse paciente está tendo uma piora. Então, antes ele não usava oxigênio, agora ele usa oxigênio, numa próxima internação precisa de ventilação, não consegue mais sair da cama, não brinca mais. Então, isso que é o status funcional. Então, esse período de fim de vida é o período que antecede a morte iminente, né? É durante o qual o declínio já é irreversível e progressivo, né? Então, naqueles gráficos que eu mostrei, já é aquela fase final mesmo, né? As funções fisiológicas do paciente vão se deteriorando. E aí, o fim de vida, a gente entende que seja entre semanas ou dias. E conforme esse paciente de fim de vida piora, ele entra no que a gente chama de processo ativo de morte, né? Que é a morte iminente. E o processo ativo de morte, ele tem um padrão, né, estereotipado de sinal e sintoma. Ele mostra para a gente a falha de todos os sistemas, né? A falência orgânica, que nesse momento é irreversível, né? E aí, nesse momento, a gente entende que o paciente tem de dias a horas, né? E é importante a gente entender e enxergar esse momento para a gente, às vezes, mudar o momento de cuidado, né? Então, aqui, né? A expectativa de vida, é, o fim da vida e a doença terminal, e aqui no finalzinho, o processo ativo de morte, né? Então, o que a gente chama de transição de cuidado, né? O paciente vem aqui com a equipe de cuidado de base, começa a falhar a terapêutica e o cuidado paliativo começa a ficar cada vez mais importante. E aqui nesse fim, a gente também tem um período de transição, porque é um período em que você deixa de fazer medidas invasivas e modificadoras de doença e foca realmente, que é o que a gente costuma falar, né? Cuidado paliativo exclusivo, medidas de conforto, que é essa fase final do fim de vida e processo ativo de morte. O paciente, então, aqui eu trouxe para a gente pensar quais são os sinais e sintomas de um paciente em fim de vida, né? Então, o paciente começa a comer menos, ficar mais imóvel, sonolento, alteração de nível de consciência, pode ter mais dor e falta de ar, pode ter mioclonia, náusea e vômito. E nas últimas 48 horas, ele aumenta a secreção respiratória, fica com as extremidades mais frias, mais sudoreico, tem a queda da mandíbula, então o paciente fica com a boca um pouco mais aberta. E normalmente tem alteração do padrão, tanto miccional quanto evacuatório, além da queda de pressão. Só que no nosso dia a dia, o nosso paciente está assim. Então, reconhecer esse fase ativa de morte
às vezes não é tão óbvia, né? A gente reconhece na iminência mesmo. Quando a PA já caiu, quando o paciente já está cianótico, a diurese parou, né? Mas todo esse processo da inconsciência, da alteração, a gente não consegue perceber. E por que é tão difícil falar de cuidado paliativo pediátrico, né? A morte na pediatria é um evento antinatural, né? A gente, não é o que é esperado. Então, primeiro que a gente tem uma dificuldade de compreender o conceito, né? Então, como eu falei, a gente associa o cuidado paliativo exclusivamente ao fim de vida. E na pediatria, às vezes a gente tem pacientes que a gente atende no pré-natal e dá alta para cuidado paliativo pediátrico cuidado paliativo adulto com 18 anos, né? É possível atender várias faixas etárias e diversas doenças, né? Então, desde o período neonatal até a adolescência. A gente tem muita dificuldade com prognosticar, né? As expectativas da família e da equipe podem ser irreais, isso atrapalha no nosso cuidado, né, nosso entendimento. A gente tem muita dificuldade com conversa difícil e desfecho ruim, né? O tempo de acompanhamento desses pacientes pode ser prolongado. Então, como eu falei, às vezes a gente tem um paciente que atende no pré-natal e dá alta com 18 anos, né? Quando a gente fala de construir plano terapêutico, o que a gente teria que levar muito em consideração é a autonomia, que no caso da pediatria é a nossa grande dificuldade, né? Então, a gente tem que zelar pelo paciente, mas também tem que, de certa forma, agregar e respeitar o poder familiar, né? A gente não tem nem, a gente, quando eu falo na pediatria, né? A disponibilidade de medicação e de estudo é reduzida, né? Nós temos dúvidas bioéticas e jurídicas. Às vezes tem conflito parental e familiar, né? Então, aquele familiar que às vezes acompanha o paciente todo dia ali, o paciente agudo, então o familiar está ali na beira-leito acompanhando, e aí tem um outro, o familiar que não está todo dia, não tem o mesmo, não enxerga o sofrimento, não tem a mesma compreensão. A gente tem também dificuldade de reconhecer e aceitar o ponto de reversibilidade por tudo isso que eu falei. E a gente tem muita dificuldade com o luto, tanto da família quanto nosso, né? É muito difícil perder um paciente, né? E quantas vezes a gente não ouve, no meu plantão não morre, né? E a mesma coisa o luto da família, a gente não consegue lidar com isso, e a nossa forma de lidar com isso é prolongando o tempo de vida artificialmente daquela criança, para que aquela família tenha um tempo de se preparar. Mas a verdade é que nenhuma família, ninguém está preparado para perder alguém, quanto menos um filho, né? Então, esses nossos grandes desafios, né? Então, inevitavelmente, cada vida chega ao fim. A gente ter conversas favorece o planejamento e aumenta a chance de que esse processo possa ocorrer de uma forma digna, com cuidados adequados e buscando o menor sofrimento possível e tolerável. Aqui eu trouxe uma publicação de 2010, mas que mostra a nossa incapacidade do cuidado de fim de vida. A nossa qualidade de vida, entre 40 pacientes, a gente estava em 38, né? Perdia só de Uganda e da Índia. Então, a gente está muito longe de um cuidado adequado. Aqui, esse trabalho do New England, né? Ele questiona, quando a gente tem um paciente numa UTI, com uma disfunção orgânica, né? Que a gente já não consegue mais um tratamento efetivo, né? O objetivo do tratamento não, a gente não consegue mais atender. E quando o suporte de vida provavelmente resultará em um resultado incongruente com o valor do paciente ou da família, o que que a gente faz, né? A UTI é um ambiente altamente tecnológico e impessoal. A gente é treinado para resolver, né? A gente tem ali uma emergência, não dá muito tempo da gente pensar e a gente precisa resolver. Mas quando tudo isso acontece, é o momento da gente
parar de parar, pensar e ver o que a gente está fazendo e como a gente vai continuar tratando desse paciente, né? A UTI é um lugar de vida, mas é um lugar onde a morte pode acontecer e a gente precisa entender e aceitar isso, né? Então, esse trabalho, ele traz o conceito de morrer com dignidade. Então, é quando a gente reconhece que a dignidade é algo intrínseco e incondicional do valor humano, mas também tem condições e qualidades externas, como conforto físico, autonomia, significado, alguma preparação e ou conexão interpessoal. Então, entende que a gente deve evitar mais danos e prevenir ou até, de alguma forma, resolver conflitos, né? E que pode existir um momento de renúncia de tratamento, né, ou da limitação terapêutica. E aqui uma coisa importante, a gente nunca fala em limitação de cuidado, porque o paciente no fim de vida, ele não vai deixar de ser cuidado. Muito pelo contrário, né? Os cuidados no fim da vida, às vezes, eles são aprimorados. Às vezes, a gente coloca mais medicação de controle do sintoma. O que a gente vai fazer é uma limitação terapêutica, uma adequação terapêutica e limitar o que não faz mais sentido tecnicamente para aquele paciente. Mas o cuidado a gente nunca limita. E importante entender as perspectivas daquele paciente sobre o sentido da vida, né? Então, o que cada paciente, o que cada família estaria disposto a sofrer por uma determinada probabilidade de sobrevivência e qualidade de vida, né? Então, por exemplo, quando a gente atende um paciente com síndrome genética, que a gente entende que esse paciente só vai ser deshospitalizado com traqueostomia, né, com dependência de ventilação, a gente tem que conversar com essa família qual o valor, né? Se aquele paciente estando dentro, dependente da ventilação, não vai sair do leito, se aquilo faz sentido. Se aquilo não faz sentido para a família, a gente não propõe, né? E no dia a dia da UTI, às vezes a gente não tem condição de entender tudo isso e discutir. E aí esse trabalho ele propõe, né, um ABCD, que seria uma atitude, né, de reconhecer o valor do paciente além da doença, ter um comportamento, né, atencioso e respeitoso, ter a compaixão, e aqui é importante a gente lembrar que a gente não tem que se colocar no lugar do paciente ou da família, porque quando a gente se coloca no lugar, a gente interpõe o nosso valor para aquela família. Da mesma forma que a gente pode pensar, se fosse eu não gostaria, a gente também pensa ao contrário, não, se fosse eu gostaria que fizesse tudo, né? Então, a compaixão e o cuidado paliativo é justamente você enxergar e se compadecer daquela situação, mas não se colocar no lugar, entender o valor da família para poder fazer um plano adequado e o diálogo. Então, todos os trabalhos, né, falam sobre a comunicação, né? Esse daqui é um trabalho antigo do Daniel Garros que traz isso também, né, de como é importante a gente dar oportunidade à família de participar do processo decisório, né? Mais uma vez, decisão compartilhada não é transferência de responsabilidade. É a família entender os caminhos possíveis e por que a gente está tomando esses caminhos, né? Então, não existe, a família não consegue tomar algumas decisões que são técnicas e também não consegue decidir alguns caminhos, não consegue ter autonomia se não tiver uma informação adequada. Então, ele traz, né, o que a gente pode fazer na UTI para que seja uma morte adequada, né? Então, abrir a porta da UTI para alguns rituais que a família julga importante. Então, já aconteceu da gente fazer batismo, né? De trazer familiares, às vezes, que não conheceram o bebê, por exemplo, né? Oferecer privacidade sempre que possível. Controlar a dor e os sintomas. Então, o controle de sintomas é tão importante quanto toda essa conversa e a programação do plano terapêutico, né? E, inclusive, controlar sintoma quando a gente propõe a retirada de suporte, né? Se a gente não tem condição de controlar sintoma, então, por exemplo, um paciente que está em ventilação mecânica com parâmetros muito altos,
o controle de sintoma desse paciente, quando a gente retira o suporte, vai ser inadequado. Então, talvez não. Esse paciente não é um paciente para a gente propor uma limitação, né? E uma retirada de suporte, né? Desculpa. Então, a gente tem que controlar os sintomas em todo o processo, inclusive na hora da morte e na retirada de suporte, né? E quando a gente propõe essa retirada de suporte, a gente pergunta, né, se isso os pais gostariam de estar ou não. A gente às vezes faz no colo da mãe, já tive alguns casos que os pais não quiseram estar e que a criança foi estubada no colo de uma enfermeira, né? E aqui um trabalho que eu queria discutir fala sobre a nossa cultura, né, da distanase e da reanimação. A gente sempre a gente tem essa cultura, né, de prolongar artificialmente o processo de morrer, na tentativa da cura, óbvio, mas acaba que em alguns momentos a gente prolonga esse processo. E a gente presume que necessariamente todos os pacientes devem ser reanimados, e que a gente só não vai reanimar se os pais falarem expressamente que não querem, né? Esse trabalho, ele fala que a reanimação, primeiro que ela é técnica, então ela é uma decisão médica. Os pais, se a gente chega para o pai e fala, você quer que eu reanime seu filho? Qualquer pai com uma criança doente vai falar sim, porque ele entende que aquela reanimação vai trazer o filho de volta. Se a gente explica que o paciente está em um processo irreversível e que a última falha é a falha do coração, que é o coração que para, e que todos os outros órgãos já pararam e que não tem benefício a gente reanimar, né? Os pais entendem e é o que a gente chama de assentimento, né? Então, os pais não têm uma condição técnica de entender, a gente explica e eles assentem. É diferente de consentir, né? O consentir é quando consegue tomar uma decisão completa, né? Mas quando se trata de reanimação, a gente tem que pensar em que fase de doença esse paciente está. Ele está em fase ativa de morte? Não faz sentido eu reanimar. Esse paciente tem alguma proposta, né? Se ele voltar, ele vai ter possibilidade de um tempo de vida de qualidade, então vale a pena, né? Ou não, ele não tem, então não, eu não tenho que reanimar. E quando a gente vai discutir com os familiares sobre o que a gente vai ou não fazer, a gente sempre explica e fala o que a gente vai fazer pelo paciente e que é adequado naquele momento. Se a gente insiste em falar tudo que não vai ser feito, então eu não vou reanimar, eu não vou pôr droga, eu não vou pôr em diálise. A família entende que aquele paciente tem indicação de tudo aquilo, mas que a gente não quer fazer tudo aquilo porque de alguma forma o paciente não merece. Então, a comunicação muda todo o entendimento e a aceitação da família. Então, se eu tenho um paciente ali que eu entendo que eu não tenho que reanimar, eu vou explicar que é um processo grave e irreversível, e eu explico o que eu vou fazer. Eu vou controlar sintoma, eu vou não colher exames, não colher destro, porque eu não consigo mais recuperar as funções, mas também não fico. E eu explico que o coração, em algum momento que a gente também não sabe qual, então também muito importante a gente não dar tempo, a gente pode falar até, ó, a gente espera alguns dias, algumas horas, mas sempre que a gente fala um tempo é muito difícil para a família. Então, a gente explica que a parada do coração é algo esperado, né? E se a família traz, mas vai reanimar, não vai, a gente reforça, mas não é algo que a gente abre a conversa falando que a gente não vai reanimar, né? Então, sempre a gente dá recomendações claras e alinhadas, com os valores, mas o que é tecnicamente possível, né? Sempre com empatia e respeito. E uma coisa que a gente sempre ouve da família é, eu gostaria que fizesse tudo. Fazer tudo é tudo que é possível e indicado. Não é necessariamente realizar manobras invasivas e fúteis, né?
Então, quando um pai e uma mãe falam, ah, eu quero que reanime, eu quero que ponha droga, eu quero que dialise, ele está pedindo para que a gente salve o filho dele. Mas o nosso papel ali é explicar que salvar não é mais possível, né? Então, quando o pai ou a mãe fala, eu quero que faça tudo, a gente tem que explicar que o tudo já foi feito e está sendo feito, mas que naquele momento a gente está numa situação irreversível. Esse outro trabalho discute, né, se a gente estaria indicando a UTI de uma forma correta ou não. Porque a UTI é um ambiente invasivo, né? A gente altera o processo natural de morte, a gente tem custo, às vezes pouco benefício em casos, né, crônicos ou de doenças mais difíceis. Mas, por outro lado, a gente tem, em grande parte das vezes, uma incerteza clínica, né? Uma possibilidade de reversão e uma oportunidade de um teste terapêutico. Então, a gente vive muito isso na UTI pediátrica, né? Quando chega um paciente, paralisia crônica, paralisia cerebral grave, com traqueostomia, gastro. O nosso primeiro ímpeto é, ai, não vou pôr droga, ai, não vou fazer isso. Mas, às vezes, o paciente, ele não interna há 2 anos, ele tem uma qualidade de vida razoável dentro do que a família entende. A gente faz um antibiótico, põe uma droga baixa, ajusta a ventilação, ele se recupera e volta ao basal dele, né? Então, mas o que é importante a gente saber é que a gente faz o teste, mas esse teste deve ser muito bem desenhado. Não é tudo ou nada. Aí, já que eu pus droga, eu vou dialisar, eu vou reanimar. Não. A gente constrói um plano adequado para esse paciente, né? Então, esse trabalho ele traz que a gente tem sim incerteza quanto ao prognóstico, né? Ele propõe que a gente faça testes terapêuticos com limites, né? Então, um tempo, uma meta. Então, olha, eu vou ajustar a ventilação, mas eu não vou fazer uma ventilação que possa causar mais risco para o paciente. Eu vou colocar uma droga, mas eu não vou passar da dose terapêutica, como às vezes a gente faz. E se não responder, eu vou parar. Não necessariamente retirar, mas eu vou parar, né? Ele fala mais uma vez sobre a linguagem clara, empática, contínua, sobre a integração do cuidado paliativo precoce e das decisões compartilhadas, sempre baseadas nos valores da família, né? Então, só para lembrar, o prognóstico na pediatria é difícil, né? Em qualquer idade, mas na pediatria pior, né? Quando a gente vai discutir prognóstico, é uma oportunidade da gente falar de qualidade de vida, de sobrevivência, de tempo de vida, né? De probabilidade de cura, né? Mas às vezes a gente não tem só a cura ou a não cura, a gente tem um caminho entre esses muito, muito grande, né? Então é uma oportunidade da gente discutir o atual e os caminhos possíveis, né? Quando a gente tem doenças complexas, a gente muitas vezes vê famílias que se destroem, né? Que são de fora, vêm para um outro lugar, os filhos ficam. Se a gente não é capaz de falar abertamente com essas famílias que a possibilidade de cura não é real, essas famílias acabam destruídas mesmo, né? Então, quando a gente vai falar de prognóstico, a gente tem que falar muito, muito além do físico, né? A gente tem que abranger outros tópicos. Assim como no adulto a gente fala sobre a capacidade de trabalho, na criança a gente fala sobre capacidade de brincar, de interagir. Às vezes o paciente já não consegue mais fazer tudo isso, né? E aí, como a gente falou muito de comunicação, eu trouxe rapidamente só o que a gente costuma usar como um esboço de, de uma comunicação, né? Que é o protocolo SPICES. Então, a grosso modo, eu vou falar assim, só rapidinho, porque a gente já precisa terminar, mas a gente precisa se preparar para essa conversa, a gente precisa de tempo, né? Ir para um lugar reservado, não é conversar no meio de todo mundo com os familiares. O primeiro passo, é entender em que passo aquele familiar está,
né? Então, às vezes, a gente já está enxergando que aquele paciente está no fim de vida. E a família está lá atrás sem entender o que aconteceu, né? Então, a gente sempre começa com o que você está entendendo até aqui, o que já conversaram com você, né? Para entender de que ponto a gente vai partir, né? E comunicação, a comunicação adequada não é a gente falar tudo que a gente quer, é a gente se fazer entender, né? Então, quando a gente vai fazer a primeira abordagem, a gente tenta entender se aquela é uma família que gosta de saber detalhe, é uma família que gosta de saber mais genérico. Algumas famílias têm uma melhor compreensão, outras não, a gente fala mais detalhes, né? Então, sempre sentindo e tendo tempo para que isso seja feito de forma adequada, de uma forma clara e empática, sempre respeitando e validando a emoção. Então, às vezes, a gente percebe que a família não dá conta de continuar aquela conversa, ou às vezes, né, surge um choro, a gente para, respira, e vai junto com a família, né? Então, sempre acolhendo. E num desfecho final, a gente sempre tenta entender o que aquela família entendeu, né? Então, com as suas palavras, o que vocês entenderam de tudo isso que a gente conversou. Então, eu sempre trago essa figura para a gente lembrar que cuidado paliativo e objetivo de cuidado, plano de cuidado, não é um cardápio, né? A gente não fala tudo que existe e que é possível, a gente entende os valores para poder construir um caminho técnico possível. Então, só para terminar, né, a gente tem que ter um entendimento da doença, o tratamento disponível e quais as limitações possíveis, né? É, idealmente, ter um consenso de equipe. Então, tudo parte de uma conversa com a equipe, né? Para a gente poder tomar uma decisão. E a tomada de decisão é um processo, tanto com a equipe quanto com a família, né? Às vezes, para a equipe está mais claro, e a família vai entendendo ao longo do processo de uma doença, principalmente de uma doença crônica, às vezes a gente já enxerga que lá na frente a, a qualidade de vida e a sobrevida vai ser ruim, mas a família ainda não. E ao longo do processo eles vão entendendo, né? E aí, a partir disso, a gente define os objetivos e quais as nossas intervenções médicas, né? Sempre buscando o melhor interesse do paciente, né? A participação da família, né? Como eu já falei antes, sem transferir as nossas responsabilidades médicas e prover a necessidade individualizada de antecipar alguns eventos. Então, definir necessidades e prioridades de acordo com o estágio da doença, os valores e as crenças da família, sempre com controle de sintomas adequado e ajustando o ambiente. E aí, para terminar, eu trouxe aqui um trabalho, é um trabalho de adulto, mas que a gente entende, né? Então, sempre começa definindo que a gente está num ponto de reversibilidade. Discute em equipe, entra em consenso, e aí a gente abre a discussão com a família, né? Sobre evolução, sobre o prognóstico, e como que a partir daqui a gente vai continuar conduzindo esse caso, né? Diante disso, a gente entra em consenso, né, com a equipe e a família, toma as decisões, né, dos limites que são técnicos e os caminhos possíveis, registra tudo, né, o objetivo e em prontuário, e se a gente decidir por uma limitação terapêutica, a gente segue com cuidado de fim de vida, priorizando, né, analgesia, conforto, tanto do paciente quanto da família, né? E lembrando assim que o apoio da família e do paciente sempre durante todo o processo, ao longo do caminho, a gente sempre pode rever e ir revalidando as decisões. Então, acontece às vezes do paciente estar ali numa condição terminal, mas ter uma recuperação e conseguir, por exemplo, voltar para casa e a gente rever nosso plano de cuidado, né? Sempre respeitando muito a família e o paciente. E era isso, gente.
falei muito, desculpa, talvez tenha sido meio corrido, Não, mas foi é isso ótimo, que eu Elô. queria falar. Acho que a ideia é assim, né? Quando a gente monta essas aulas de educação continuada, a gente sempre acha o quanto isso é importante, independente dos temas, do tempo, etc., saber o quanto faz diferença a gente conseguir discutir um pouco sobre coisas, às vezes, né? A realidade de diferentes dos serviços que a gente trabalha, ou mesmo quem está na UTI, quem está na enfermaria, quem está no pronto-socorro, até porque são os setores em que isso é importante. Te agradecer a disponibilidade, a gente sabe o quanto é difícil montar a aula, o quanto é difícil fazer a apresentação, o quanto a gente se dedica. Abrir espaço, se alguém tiver alguma pergunta, quiser falar alguma coisa, a gente ainda tem uns minutinhos, aí fica à disposição. Mi? Parabéns, Elô. Excelente aula. Obrigada. Acho que é isso que você falou mesmo. O mais difícil no dia a dia da UTI é quando se a família te pergunta, mas não dá para fazer mais alguma coisa? E aí você chega nesse ter que tentar fazer ela entender, né, de que você já fez tudo o que era possível, que a situação é irreversível para esse momento, né? Acho que Uhum. essa é a parte mais difícil aí, principalmente em contextos agudos, né, de criança aguda. Criança crônica talvez seja um pouco diferente. Acho que é um pouco diferente, né? Criança crônica, já com comorbidade, que já passou por muita coisa. É que Mas criança aguda é bem mais difícil. na criança crônica, às vezes, ela já passou por aquilo várias vezes. Então, várias vezes já falaram para aquela família que aquela criança ia morrer. Então, normalmente a família não acredita, né? E o que eu falei, né? Às vezes a gente fala, olha, Tem ele esse tem creme aqui. 6 meses de vida e aquela criança sobrevive 2, 3 anos. Então, perde a credibilidade. Mas no paciente agudo, sim, é muito difícil para a gente também entender o ponto de reversibilidade, né? É isso aí. Mas excelente. Obrigado. Obrigada. Mi, quer falar? Vai lá. Elô, parabéns pela aula. Obrigada. Eu tenho o privilégio de algumas terças dividir com você e tirar minhas angústias, mas passei por uma recentemente e queria discutir esse assunto com você. Se eu não me engano, acho que a minha segunda extubação paliativa foi com o Rafa, que uma criança morreu às 3 da manhã, horrorosa, com desconforto respiratório. O que a A gente primeira vez vê, que eu participei de uma intubação. aquilo não é extubação Oi? paliativa. O que a gente vê não é extubação paliativa. Extubação paliativa é algo Então, programado e com controle de sintoma adequado. Se a equipe não é capaz de controlar o sintoma, essa criança não deve ser extubada. concordo plenamente. É, mas assim, a primeira extubação que a gente viu para mim, foi mais tranquila, porque a criança morreu logo em seguida. Então, aconteceu aquilo que estava sendo esperado. A segunda foi essa, que se eu não me engano, foi com o Rafa mesmo, que a criança foi morrer às 3 da manhã, horrorosa, a família num sofrimento, a equipe num sofrimento, porque, tipo, é isso. E aconteceu recentemente uma situação inusitada em que a criança foi estubada, a criança ficou horrorosa, com baita desconforto, e a família queria a todo custo que eu fizesse uma medicação para interromper a vida, literalmente, né? A gente explica que no Brasil não é permitido, mas aí você coloca, eu aumentei morfina em uma dose bem alta, mas o desconforto continuou, a angústia da família continuou, e aí eu entrei com um midazolam contínuo para a criança dormir e tudo mais. E aí depois, conversando com a equipe, o que eu entendi pelo feedback era que eu não deveria ter entrado com o midazolam, que isso de uma certa forma adiantou a história, né? Tanto que depois eu fui conversar com a equipe de paliativo e falou: nossa, mas já morreu? Eu tive a sensação de que eu adiantei o processo. E aí eu queria entender um pouquinho nesses casos, né? Com a sua explicação, eu entendi que essa criança não deveria ter sido estubada, porque o Ela desconforto que ela poderia. fez depois, enfim. É, Pode, é, então, aí eu eu vou fiquei na falar dúvida, de. então. Não, Se eu ela vou falar. deveria ou não ter sido estubada, já que a forma como ela ficou depois ficou muito É, desconfortável. A gente já sabia que ela provavelmente faria
né? Então, Algum assim, a padrão partir. neurológico desse tipo. E, e a sedação? Eu posso, eu não posso? A mãe tem- me Eu não questionou, mas não tem trouxe. mais nada para você fazer? Aí eu iria dar um suporte ventilatório? Eu ia colocar a criança na avenida de volta para melhorar? Não faz sentido. Já tinha feito a drena, Dexa, não melhorava, estridor, enfim. E Então, aí, me ajuda. tem dois conceitos, né? O de extubação paliativa. Eu não trouxe tudo isso porque não dá para a gente falar. A gente pode até discutir isso numa outra aula. É, de extubação paliativa e de sedação. A extubação paliativa, eu acho que a parte mais difícil é a gente conversar sobre o processo com a família e com a equipe. Principalmente que a gente pode extubar e a morte pode não ocorrer, tá? E quando essa morte não ocorre de uma forma rápida, gera muito desconforto na equipe e na família, né? Eu tive uma paciente que a gente estubou, era um nenê, ficou 7 dias vivo, sem dieta, sem soro. Mas era uma família excepcional, que tinha um entendimento espiritual e que conseguiu passar por aquilo. Mas se a gente não conversa com a família o que esperar, fica muito difícil, né? Quando a gente fala que talvez ela não devesse ser estubada, é mais quanto a parâmetro ventilatório. Essa paciente, no caso, era mais pelo nível de consciência que ela tinha. Então, talvez ela pudesse sim ser estubada. Mas, quando a gente vai falar da sedação, então, assim, na extubação, a gente usa morfina em dose baixa, ela não tinha dor. A dose de morfina para dispneia é 1/3 da dose que a gente usaria para dor, né? Então, é uma dose baixa. Se com aquilo o paciente não fica confortável, a gente precisa entrar com sedação paliativa, que é o midazolam. Então, sim, ela tinha indicação de midazolam. Quando o paciente tem gasping, que é só aquela respiração esporádica, agônica, isso não precisa. Agora, se ela tem uma respiração desconfortável, sim, a gente precisa aumentar o quanto for preciso. Existe um conceito que chama duplo efeito. É diferente de eutanásia. Eutanásia, você faz uma medicação para que ocorra a parada do coração. Quando a gente propõe uma sedação paliativa, é, o, a indicação é um controle de sintomas que você não conseguiu de outra forma. Então, é uma dispneia que você não conseguiu controlar com morfina e não tem indicação de suporte respiratório. Então, você tem a indicação e o motivo que você está colocando não é adiantar a morte, é controlar um sintoma. Só que o outro efeito da medicação que é esperado é a redução dos movimentos respiratórios. Então, é um efeito secundário. Então, não é uma eutanásia e você não diminui o tempo. O que a gente não pode fazer é, se o paciente estiver confortável, você aumentar a sedação. Isso a gente não pode fazer. Agora, se o paciente está desconfortável e você precisa sedar, é com midazolam, não é com morfina. Então, porque daí a explicação que eu recebi é que quando você já está com uma dose alta de morfina, a gente vê aquele desconforto, mas a criança não está sentindo. Mas como eu vou avaliar se a criança A não está ideia, sentindo, se a eu não ideia sei efetivamente isso? A ideia da morfina é justamente bloquear o centro respiratório da percepção. Mas pela descrição que eu soube, esta criança estava com percepção de que ela estava com falta de ar. Então você tinha sim que sedar, entendeu? E aí tem uma dose que a gente pode chegar? Não, eu já usei 10 microgramas de fentanil e 1 micrograma contínuo e 1 miligrama contínuo de midazolam. 10 vezes a mais do que a gente usa. Não existe dose limite. Eu Ah, tá. usei 10 microgramas quilo-hora de fenta e 1 miligrama quilo-hora de midazolam. É a dose Muito obrigada, Elo. é a dose que o paciente fica confortável. E, por exemplo, esse paciente era um Uhum. neuroblastoma. Ele ficou em CAF 24 horas com essa dose.
Aí tirei o CAF, ele ficou mais algumas horas, a mãe chegou, ele morreu. Então, não é a medicação que a gente Uhum. faz, que e a gente precisa ter esse conceito do que é eutanásia, do que não é. E conversar com a equipe é essencial, né? E é Sim. algo sempre muito programado, Uhum. né? Muito obrigada, Elo. Imagina. Parabéns, ótima aula. Vou ter que assistir de novo para interiorizar todos os conceitos, muitas coisas importantes. Coelho, a gente, assim, né? O que você trouxe de que fazer cuidados paliativos dá trabalho, você precisa estar ao lado do paciente, você precisa dedicar tempo. Às vezes o paciente paliativo dá mais trabalho do que o paciente agudo, e você demora mais até alguns resultados, então a gente precisa de dedicação. Acho que o que a gente tem feito no Alvorada, e aí enaltecer o seu trabalho e a apresentação da aula entra nisso, é o trabalho com equipe multiprofissional. Então a gente trabalha com enfermagem, com físio, com psicologia, com né, uma equipe multi, né, de que o médico dirá, não temos médico de cuidados paliativos, mas também não adianta só o médico, a gente sabe o quanto faz diferença essa equipe multi. E aí, assim, né, acho que trazendo aqui esse final, a gente põe essa 1 hora de duração exatamente porque depois as pessoas têm outras atividades. Se você trouxesse uma mensagem final ou, né, alguma coisa a mais para a gente levar isso de mensagem aí nesse fim de aula. Você podia ter me avisado que eu precisava de uma mensagem final, né? Tô avisando agora. Não, eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente tem que é, enxergar que a gente não tem controle e que às vezes não é possível curar, mas que cuidar e estar ao lado do paciente sempre, sempre, né? De alguma forma. E fazer tudo não é só o tudo que é invasivo, né? Então, às vezes, uma palavra, um ouvir é mais do que aquela família precisa, né? E é isso, né? A gente não faz nada sozinho, né? É sempre todo mundo junto, né? Acho que a minha mensagem era essa. Ótimo, obrigado mais uma vez, parabéns pela aula, obrigado a todo mundo que participou. A gente disponibiliza a aula, até depois avisar, eu vou mandar nos grupos, mas a gente já tem uma outra aula engatada, acho que se não me engano, na terceira semana de julho, acho que é dia 17, eu confirmo, e aí vai ser a Daphne falando sobre urgências oncológicas. A gente vai convidar também de novo o PS, enfermaria UTI, para que todo mundo participe aí, tá bom? Obrigado aí por todo mundo que veio. Até mais, beijo, Elô. Tchau. Obrigada. Obrigada,